Bom, boa tarde, meu nome é Mamadou Alfa Diallo, sou senegalês, vivendo no Brasil faz uns 25 anos. E a minha formação, antes de vir no Brasil, eu fiz psicopedagogia. Então essa psicopedagogia que me levou ao ensino fundamental do Senegal. Aqui no Brasil eu fiz administração, depois a graduação, mestrado em ciência política, doutorado em estudos estratégicos. Estou aqui na UNILA faz 10 anos, desde 2014, como professor do curso de Relações Internacionais e Integração. O contexto, década de 80, 90, a gente tem um contexto do fim da Guerra Fria. Então, o Senegal, como todos os outros países, viviam num período de reajustamento estrutural. Não sei se vocês sabem o que é isso, mas foi um período da implementação das medidas do FMI e do Banco Mundial dentro dos pilares do neoliberalismo. Então, eu entrei no colégio em 93 e desde então, no Senegal, em todos os colégios tinha um que eles chamavam de clube da Cruz Vermelha e dos escuteiros, dos amigos da natureza, enfim. Normalmente o jovem, todo mundo milita em algum tipo de organizações dentro da escola, dentro do colégio. Então o que me levou a entrar na Cruz Vermelha, porque eu acreditava bastante naqueles ideais de neutralidade, imparcialidade, enfim, tudo que isso envolvia. E do contexto local, no Senegal a gente tinha um conflito em andamento, mas não é o conflito que me levou a entrar na Cruz Vermelha. É praticamente uma necessidade de formação, além da formação curricular que a gente tem. A população, dia a dia, era normal, tirando década de 90, você tem um período de mudança muito grande do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, e inclusive isso vai impactar na atuação da própria Cruz Vermelha, porque na década de 90 você tem, com o neoliberalismo, você tem o início da privatização dos serviços básicos, saúde, educação, tudo tinha sido privatizado. Na área de saúde, principalmente, a um dado momento, como o Estado não recrutava mais médicos, não recrutava professores, então a Cruz Vermelha, o que assumia grande parte das atividades do atendimento ao público no hospital. Eu trabalhei muito tempo em hospitais como primeiro socorro, fazendo curativo de ferimento, essas coisas que a gente chama de primeiro socorro mesmo. Então, aquele período ele é típico quase que no mundo inteiro, onde você tem um momento de dívida externa muito grande devido ao novo contexto. Então, os países estavam totalmente desassistidos naquele período. Então foi no contexto, mas no Senegal era muito comum, não sei como que está agora, mas era muito comum dentro do colégio, além das aulas que você tem como aulas obrigatórias, você participar em algum tipo de movimento. Não, a gente tinha aulas, a gente fazia aula de primeiro socorro, a gente fazia aula sobre a história da Cruz Vermelha, a gente fazia aulas teóricas e práticas. Então, e fazia também, essas práticas eram na escola. Você atende, por exemplo, todas as necessidades da escola. A gente sempre tinha o que a gente chama em boate medical, ou seja, uma caixinha para médicos, onde você tem o básico, comprimido, curativo, coisas para fazer anestesia, ou limpar, coisas básicas. E caso tinha necessidade de casos graves, a gente encaminhava para os postos de saúde ou para o hospital. Então, o dia a dia era simples. Você tinha as aulas, as aulas normais, no Senegal era integral, então é da manhã
até meio-dia e depois das 14 às 18 horas. E as aulas de Cruz Vermelha são entre 18 e 19 horas, normalmente sempre. E as práticas, normalmente sábado e domingo, a gente fazia saída de campo, viajava ou fazia outros acampamentos e atividades. Experiência marcante, em 93, no ano 93 foi bastante marcante para mim, porque 93 quase foi o ano em que o conflito Casamance, que é no sul do Senegal, tinha uma dita rebelião, que é um grupo separatista. Em 93 teve o conflito meio que se agravou, então teve bastante confronto, muitas pessoas mortas, principalmente na região inteira, mas principalmente na minha cidade e Redondeza. Então, em um dado momento, a gente fazia muito trabalho de campo. Às vezes ia na floresta, as pessoas sumiam, eram mortas na floresta, então depois a gente tinha que ir buscar cadáver, buscar pistas, às vezes achar pessoas que já foram mortas, já estão em estado de decomposição. Acho que foi um momento muito marcante para mim. Você conhecer as pessoas, ouvir que essa pessoa desapareceu e você vai procurar, depois acha um cadáver, não sabe se é a pessoa, às vezes é a mesma pessoa. Foi um momento muito delicado. Um outro elemento que me marcou naquele 93, o conflito ele foi tão grande, mas havia muito mais boatos que fizeram com que grande parte da população da minha cidade fugiram da cidade. E na minha casa mesmo ficamos nós dois, eu e o meu primo, que era da mesma idade, a gente estava na mesma turma. Nossos professores todos fugiram, então não tinha aula e a cidade, enfim, ficou uma cidade totalmente deserta. E durante esse período, eu e meu primo fomos os únicos dois que ficaram em casa. E meu tio tinha uma loja e ele, por medo de deixar a loja ali, ele ficou. Mas a família, todo mundo foi para a outra cidade, a 40 quilômetros, não é muito longe, na capital. Então a gente ficou naquele período, foi muito marcante. Na época a gente leu o livro do Henri Dunant, não sei se vocês já ouviram falar, Lembrança de Solferino, Souvenir de Solferino. A gente já tinha lido e na época a gente teve uma ideia de escrever um livro parecido, mas relacionado à Casamance. Então a gente ficou cerca de mais um mês sozinho, a gente ficava em casa, todo dia acordava de manhã, procurava informações, notícias, onde teve um atentado, onde teve uma invasão, a gente procurava saber quantas pessoas foram feridas, quantos mortos, a gente catalogava. Eu tinha um caderno de 400 páginas, que a gente escrevia tudo o que acontecia. A um dado momento, então foi um momento muito marcante, porque era um momento muito angustiante, com medo. A gente julgava que a gente não tinha, que os rebeldes não precisavam de gente, que os militares não precisavam de gente, então nós dois podemos viver ali. Mas a um dado momento o medo foi tão grande que a gente ficou, um belo dia a gente acordou. Se por acaso os militares entrarem aqui em casa, revistar a casa, ver esse caderno com todas essas informações, vão dizer que a gente é rebelde. E se os rebeldes entrarem aqui porventura achar esse caderno, vão dizer que a gente é agente. Então ficou naquele. Bom, a gente tinha, 93, a gente tinha 3 anos, 15, 16 anos. Então a gente acabou destruindo tudo esse material. Hoje me arrependo porque era uma matéria-prima que hoje daria para fazer muitas coisas, mas foi bastante marcante. Depois de 93 e 95 eu comecei a dar aula eu terminei esse curso de psicopedagogia, então eu fiz o concurso do chamado voluntário da educação, que eram voluntário da educação, que é uma consequência das políticas liberais da década de 80,
que como o Estado não poderia recrutar professores, então eles recrutavam o que eles chamavam de voluntário da educação. Então, pessoas jovens, formadas, que têm um nível mínimo, ensino médio completo, eles organizavam concurso, a gente não tinha emprego, então você não tinha opção, a gente fez o concurso e eu passei, então, durante de 95 a 2001, eu fiquei dando aula no interior. Nesse período, também eu tinha continuava com minha escolinha de Cruz Vermelha dentro da escola que eu tinha, e a gente trabalhava muito essa questão de sensibilização, de informação, de sensibilização das crianças. Então, foi um momento muito também importante porque a gente chamava os militares para mostrar, por exemplo, como que é uma mina, o que é uma mina, quais são as medidas, as prevenções que você tem que tomar quando está à frente de um artefato daqueles ali. Primeiro, não se aproximar, não tocar, não, enfim. Mas tinha vários, os militares vinham no pátio da escola, eles desmontavam, montavam uma mina para mostrar como que funciona. Foi um momento muito marcante para mim, atuando da Cruz Vermelha. E no mesmo período, em 96 a 99, nós tivemos também, por estarem da Cruz Vermelha, a gente teve uma colaboração com Médicos Sem Fronteiras. Então, nesse momento de ausência do Estado, os Médicos Sem Fronteira, naquela região conflituosa, ou região em conflito, onde você tinha ausência ou falta de tudo, Médicos Sem Fronteira, eles tinham um projeto de construção de casa de saúde, que eles chamam de postinho de saúde, né? Essa que a gente tem. Então, a gente colaborou na construção e na formação de atendente, de primeiro socorrista para ficar naqueles postos de saúde. Foi um trabalho que eu fiz também, que me dá prazer até hoje. Quando eu vou no Senegal, eu vou nessas casinhas que continuam esses postos de saúde, que continuam atendendo a sociedade, a população. Então foi um momento importante para mim. Aquele trabalho a gente acompanhou todo o planejamento, construção das casinhas, escolher pessoas pessoas do lugar para levar para fazer uma formação básica, para poder atender a população. A gente ia atender junto, trabalhava nas horas vagas, no postinho de saúde, então foi um momento interessante também. A Cruz Vermelha tem uma importância muito grande do ponto de vista humanitário, acho que no mundo inteiro. Agora mesmo, quando vocês olham essas trocas de prisioneiro entre o Hamas e o Israel, quem está fazendo essa mediação é a Cruz Vermelha Internacional. Então, a Cruz Vermelha tem uma importância gigantesca pela neutralidade, pelo espírito que sustenta, que é os pilares da Cruz Vermelha Internacional. Então, isso continua válido, continua muito importante. A Cruz Vermelha atua em lugares de tragédia, em lugares de conflito, em lugares... Normalmente é atendimento, primeiro socorro. Em vários países onde você não tem, até você tem corpo de bombeiro bem estruturado, mas a grande maioria, a Cruz Vermelha trabalha junto com os corpos de bombeiros. E eu tive a sorte em 93 de fazer uma formação de um mês de primeiro socorro organizado pela própria Cruz Vermelha Internacional. A gente ficou um mês no estádio, acampado, fazendo todas as atividades. Então, é uma coisa muito importante para o humanismo. É uma pena que, a um certo momento, você tem uma politização também da Cruz Vermelha. A gente acha que é neutralidade, imparcialidade, mas também essas organizações, elas fazem parte, elas incorporam a estrutura ou as hierarquias da política nacional. Isso o que um pouco me desanimou a um dado momento, mas também era muito jovem também para perceber como que é complexo trabalhar com organizações não governamentais e governamentais. Normalmente não há uma autonomia total, há sempre uma interdependência, há uma influência
relativa da política sobre as ações humanitárias, as ações sociais. Eu acho que o trabalho dessa ação de extensão do professor Gustavo, dizer que trabalhar por combater as minas antipessoais, as minas, esses artefatos, eu acho que quem só ouve falar disso do ponto de vista na mídia ou nunca viveu em zona de conflito, não tem a noção da gravidade desses artefatos. Eu já vi, eu não contei isso, mas em 97, eu acho que 98, não me lembro a data exata, o último acidente, certamente a última vez que eu participei num atendimento a um ferido em Minas, eu vi um carro pulando numa mina, eu estava a 500 metros quase. Então eu estava de motoca, um mobilete. Quando a gente foi socorrer, a única vítima era o motorista. A gente pegou o motorista e estava daqui para a rua ali, entre onde aconteceu o acidente e o posto de saúde. A gente levou o cara para o posto de saúde, só que a gente esqueceu um detalhe. O cara tinha perdido o pé, a gente tinha deixado o pé dentro do carro. Então, os enfermeiros tiveram que correr para resgatar. Então, quando você vê as pessoas que são vítimas de minas, na minha cidade tem muitos. Você vê que é uma tragédia humanitária, é uma tragédia que dura para sempre, que destrói vidas. É por isso que eu acho que essa sensibilização ela é necessária. Apesar de a gente, quando estuda segurança, relações internacionais, a gente às vezes, eu digo que internacionalista é criminal. A gente não é muito sensível às tragédias. Parece quanto mais vítima, mais a gente fica feliz para ter matéria para trabalhar. Mas quem vive em zona de conflito sabe que essas máquinas da morte, elas não são necessárias para a sociedade humana. Eu acho que é por isso que parabenizo o professor Gustavo e vocês também por embarcarem nesse projeto junto a ele.